Você já percebeu como depois dos 60 o corpo começa a negociar com a gente? Um dia você sobe a escada e pensa: Ué, eu cansei mais do que o normal. No outro, você levanta da cadeira e sente que as pernas não respondem com a mesma prontidão. E aí vem aquela sensação silenciosa, meio chata, de que a energia está indo embora aos poucos. E ninguém entende, porque por fora você parece bem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vale ouro. E se uma parte disso não for idade, nem desânimo, mas falta de matéria-prima para o seu músculo se manter firme? Hoje eu vou te mostrar uma super farinha simples e acessível que muita gente ignora na cozinha e que pode ser uma aliada para sustentar massa muscular e disposição depois dos 60, sem promessa milagrosa e sem conversa bonita demais. Eu vou te explicar como ela age no corpo, quais compostos fazem diferença, para quem ela costuma funcionar melhor, como usar com segurança no dia a dia e também os cuidados que quase ninguém comenta. E fica comigo até o final, porque a última dica é a mais importante. É a que mais surpreende e que, de verdade, muda o jeito de olhar para fraqueza e cansaço nessa fase da vida. Se inscreve e curte agora, porque esse tipo de conteúdo pode chegar em alguém que você ama. E tem gente precisando ouvir isso no tempo certo. Eu quero te levar para uma cena bem simples, daquelas que parecem pequenas, até o dia em que você percebe que elas estavam te avisando de algo maior. Imagina uma manhã comum. A casa ainda meio fria, o café subindo aquele cheirinho que abraça, a luz entrando devagar pela janela. A pessoa coloca o pé no chão e, antes mesmo de pensar no dia, sente o corpo pesado. Não é dor aguda, é como se a bateria tivesse acordado pela metade. Aí, ela faz o que sempre fez a vida inteira. Levanta, ajeita as coisas, resolve o que precisa, mas com uma lentidão que não combina com a própria história. Na rua, uma sacola de mercado que antes parecia leve, agora puxa o braço. Subir um degrau vira uma negociação. E o que machuca não é só o esforço, é a ideia que vem junto, quase como um sussurro. Será que eu estou ficando fraco? Muita gente nem fala isso em voz alta, porque parece derrota. E no fundo, existe um medo quieto ali. O medo de perder autonomia, de depender dos outros, de não ter força para brincar com um neto, para caminhar com segurança, para carregar a própria vida sem sentir que está se desmontando. Eu lembro de ouvir uma frase antiga, meio de cozinha mesmo, que dizia mais ou menos assim: músculo é como parede, sem tijolo, ele não se mantém. E aquilo me ficou na cabeça, porque em meio a tanta conversa sobre idade, pouca gente fala do básico. O corpo precisa de matéria-prima, precisa de nutrientes certos, do jeito certo, com constância, não apenas comer menos ou comer leve, mas comer de um jeito que sustente. Agora sim, vamos entrar na parte técnica, mas do jeito que dá para entender e, principalmente, do jeito que dá para aplicar na vida real, sem neurose. Quando alguém me diz, depois dos 60 eu perdi força e energia, eu penso em duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, sim, o corpo muda e isso é natural. Só que junto disso, existe um fenômeno bem documentado que é a perda gradual de massa e função muscular com o passar dos anos, o que muita gente conhece como sarcopenia. E ela não acontece de um dia para o outro. Ela vai chegando aos poucos, como quem tira um pouquinho de você por semana, até você notar na escada, na sacola do mercado, no levantar da cadeira, na firmeza das pernas. A segunda coisa é mais prática. Músculo não se sustenta sozinho. Ele precisa de estímulo e, principalmente, de matéria-prima. E aí entra a ideia da super farinha do vídeo. Farinha de grão de bico. Ela não é mágica, mas ela é inteligente. E em meio a tanta promessa vazia, eu gosto de coisas inteligentes. Por quê? Porque ela concentra num ingrediente simples aquilo que costuma faltar na rotina de muita gente depois dos 60. Proteína vegetal, fibras, minerais e compostos que conversam com o intestino e com o metabolismo de um jeito mais lento, mais estável. Para você ter uma noção concreta, em média, 100 gramas de farinha de grão de bico podem ter por volta de 20 gramas de proteína e uma quantidade relevante de fibras, muitas vezes perto de 10 gramas a cada 100 gramas, variando conforme a marca e o tipo de processamento. Só que aqui vem um detalhe importante, e eu já vou te pedir para guardar isso porque é a virada do vídeo.
Quando o assunto é músculo, não basta ter proteína. Daqui a pouco eu vou te explicar o erro mais comum que faz a pessoa usar a farinha e não sentir diferença nenhuma. E é justamente a última parte que costuma surpreender. Mas antes, deixa eu te mostrar como ela age no corpo. Proteína é como um conjunto de peças que o organismo usa para reparar e construir tecido, inclusive músculo. O problema é que, com a idade, o corpo fica menos sensível ao sinal da proteína. É como se precisasse de uma mensagem um pouco mais clara para ligar a chave da síntese muscular. Por isso, muitas recomendações científicas para pessoas idosas falam em uma ingestão diária média em torno de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, ajustando conforme saúde, apetite e orientação profissional. Em situações de doença ou maior demanda, pode ser necessário mais, com atenção especial para quem tem doença renal grave e restrição proteica definida pelo médico. Percebe o que isso significa na prática? Que uma colher ajuda sim, mas ela entra como parte de um cenário maior. Ela é um degrau, não a escada inteira. E isso, para mim, é libertador, porque tira você do pensamento mágico e coloca você no cuidado real. Pequenas escolhas consistentes que somam. Além da proteína, a farinha de grão de bico tem fibras e amidos que o corpo digere de forma mais lenta. Isso costuma ajudar na saciedade e em picos de glicose mais controlados, o que tem relação direta com energia ao longo do dia. Muita gente confunde falta de energia com glicose montanha-russa. Sobe rápido, cai rápido e você se sente drenada. Quando a base da refeição é mais rica em fibra e proteína, essa oscilação tende a ser menos agressiva. Agora entra uma camada que eu acho linda e muito pouco falada. Leguminosas, como o grão de bico, não são só macros, não são só proteína, carboidrato e fibra. Elas também trazem compostos bioativos, como polifenóis, saponinas e fitosteróis, além de componentes que alimentam a microbiota intestinal. Isso não é detalhe. Intestino e músculo conversam mais do que parece. Inflamação, absorção de nutrientes, apetite, bem-estar, tudo passa por ali. E às vezes a pessoa está buscando energia, quando na verdade precisa primeiro estabilizar o terreno. Tá, mas como eu uso isso no dia a dia? É aqui que a farinha de grão de bico ganha pontos, porque ela entra em lugares onde a gente já come. Não precisa criar uma rotina nova do zero. Ela pode dar corpo a preparos salgados, engrossar um caldo, entrar numa massa simples, se misturar num prato que você já faz. O objetivo é você enxergar espaços na sua alimentação onde essa farinha cabe sem briga. Só que, como toda coisa boa, ela tem seus cuidados. Primeiro, digestão. Grão de bico é leguminosa, e leguminosas têm componentes que fermentam no intestino. Para muita gente, isso é ótimo, mas para algumas pessoas, isso pode significar gases, estufamento, desconforto, principalmente no começo ou quando a pessoa exagera achando que mais é melhor. Se você tem intestino muito sensível ou já sabe que leguminosas te derrubam, a estratégia mais inteligente é respeitar o seu corpo e, se possível, conversar com um profissional que te acompanhe. Segundo cuidado, alergias e restrições específicas. Quem tem alergia a leguminosas precisa ficar atento. E quem tem doença renal grave, principalmente com restrição proteica orientada, não deve sair aumentando proteína por conta própria. E isso vale para qualquer fonte, não só para a farinha. Terceiro ponto, bem prático: armazenamento. Farinha é sensível à umidade e a cheiro de armário. E como ela tem gordura natural, pode ficar com sabor rançoso se ficar muito tempo aberta e mal guardada. Então pense em pote bem fechado, local seco, longe de calor e aquele cuidado básico de observar cheiro e sabor ao longo das semanas. E agora eu quero entrar na parte do músculo, porque é aqui que muita gente se engana. Farinha de grão de bico é uma boa ferramenta para aumentar a densidade proteica e a qualidade da alimentação. Mas músculo responde a um conjunto. E é aqui que eu vou deixar um gancho. Daqui a pouco, eu vou te contar qual é a combinação mais importante para essa farinha realmente conversar com o músculo. E não é o que a maioria imagina. Antes disso, deixa eu quebrar 2 mitos que atrapalham demais. Tem gente que diz:
Farinha engorda? Então eu fujo de farinha. Só que isso mistura medo com generalização. Farinha refinada, em excesso, dentro de uma rotina pobre em proteína e fibra, costuma atrapalhar saciedade e controle de glicose. Mas farinha de grão de bico é outra história. Ela é mais densa em proteína e fibra, então tende a sustentar mais. E tem o mito de que proteína vegetal não serve para músculo. Não é assim. Proteína vegetal funciona sim, mas muitas vezes ela precisa de variedade e de uma ingestão total adequada ao longo do dia. E esse ao longo do dia é importante. Não precisa ser tudo no mesmo prato, nem virar obsessão. Agora vem a parte que eu prometi, a mais importante, a que costuma surpreender. Se você quer sentir diferença em força e disposição depois dos 60, a maior chave não é qual farinha, e sim saber se o seu corpo está recebendo proteína suficiente, distribuída de um jeito que ele consiga usar. Tem gente que coloca uma colher de farinha aqui e ali, mas passa o dia inteiro comendo pouco de proteína no geral. Aí o músculo não tem como responder, porque falta base. E aqui entra a ideia da uma colher com honestidade. Pensa nela como um reforço diário que te ajuda a sair do zero e chegar mais perto de uma ingestão proteica melhor. Então, se você vai adotar essa farinha, faz sentido pensar nela como um ingrediente de apoio, colocado em preparos do dia a dia, somado a outras fontes de proteína e a hábitos que protejam o músculo. Se você notar desconforto intestinal, respeite isso e ajuste. Se você tem alguma condição de saúde que muda sua dieta, não faça isso sozinha. E aqui vai uma das minhas formas favoritas de ingerir a farinha de grão de bico, em uma gostosa panquequinha. Para fazer uma panquequinha simples de farinha de grão de bico, você mistura em um potinho 3 colheres de sopa de farinha de grão de bico com 2 colheres de sopa de aveia. Aí vai entrando com água aos poucos, só até virar uma massa lisinha, nem dura demais nem aguada, com aquela textura de panqueca mesmo. Coloca uma pitadinha de sal e os temperos que você gostar. Dá para ir do básico, como pimenta do reino e orégano, até algo mais quentinho, como cúrcuma e páprica. Por último, entra com uma colher de chá de fermento, misturando de leve só para incorporar, sem bater muito. Na hora de fazer, o segredo é a frigideira bem antiaderente e já aquecida. Você coloca uma porção da massa, espalha para ficar fininha e deixa cozinhar até firmar por baixo e soltar com facilidade. Aí vira e deixa mais um pouquinho do outro lado, só para dourar e terminar de cozinhar por dentro. Se você sentir que a primeira ficou teimosa, não desanima. Geralmente é só ajustar a temperatura e a consistência da massa com um tiquinho de água e a segunda já sai perfeita. Tem uma dor escondida que vem junto com a perda de força depois dos 60 e quase ninguém nomeia. A sensação de que você está diminuindo. Não é só cansar mais, é olhar para coisas simples. Levantar da cadeira, carregar uma sacola, subir um degrau e sentir um medo quieto de depender, de cair, de não dar conta. E isso pesa porque a gente vive numa cultura que valoriza produtividade e autonomia o tempo todo. Em vez de acolher essa fase, muita gente se cobra em silêncio, como se fosse culpa. Aí a pessoa para de sair, evita a caminhada, evita a visita, evita tudo que possa expor essa fragilidade. E sem perceber, entra num ciclo. Quanto menos se move, menos confia no corpo. Quanto menos confia, menos se move. Trazer um alimento mais nutritivo, como essa farinha, não muda só o prato, muda o diálogo interno. É como dizer, eu ainda estou aqui, eu ainda posso me cuidar, eu ainda posso reconstruir. Eu queria que você entendesse uma coisa com carinho. Perder energia não te define, e envelhecer não é sinônimo de enfraquecer sem reação. O corpo muda, sim, mas ele também responde quando você oferece o que ele precisa. Se você olhar para essa super farinha só como mais um ingrediente, talvez passe batido. Mas se você olhar como um gesto de reconstrução, ela vira símbolo. É como colocar um tijolinho por dia numa casa que você quer manter firme. Um tijolo não levanta a parede sozinho, mas ele marca o recomeço. Então, em vez de pensar, eu não sou mais a mesma, tenta trocar por, eu estou numa nova fase e eu posso me sustentar melhor. Porque quando a gente volta a se nutrir de verdade, não é só o músculo que ganha, a coragem também.
Se esse vídeo tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo a palavra renovação. Eu quero saber o que mudou na sua visão sobre a força e o cuidado com o corpo depois dos 60. E se você conhece alguém que tem sentido esse peso de cansaço constante, dificuldade de manter energia ou até medo de perder a autonomia, compartilha esse vídeo com essa pessoa. A informação certa, na hora certa, pode mudar tudo. E se você ainda não se inscreveu, aproveita e clica no botão de inscrição. Aqui no canal, a gente fala sobre como alimentar corpo e mente com o que é simples, mas poderoso. E não se esquece de ativar o sininho, porque eu quero te ver aqui toda vez que trouxer um conteúdo que possa fazer diferença no seu dia a dia. Deixa o like se você sentiu que essa mensagem fez sentido e vamos juntas continuar cuidando de nós mesmas com carinho e sabedoria.